sou Koji Nagatani. Nesse segundo capítulo, nós vamos ver como eu corto as minhas orquídeas. Temos os 3 exemplos de orquídea. O primeiro é dividirei essa orquídea em 2 partes. Ele já é 2 orquídeas formadas, então é uma situação fácil de dividir. Retiramos do vaso, mas também é importante, eu tenho 3 tesouras previamente esterilizado. A esterilização pode ser feita em álcool 70% ou flambando no fogo, uma vela, por exemplo. Então, primeiro, antes limpamos a planta das palhas e da flor que acabou de murchar. E a melhor época de dividir a planta é logo depois da sua florada. Se fizermos a divisão antes da sua florada, pode acontecer da orquídea não dar flor, ou se tiver a espátula formada, nós corremos o risco da planta abortar a flor. Então retiramos a orquídea do vaso, tiramos o excesso das pedras e vamos fazer a divisão. Esse caso é fácil, dividimos as raízes. No caso de dificuldade, pode-se cortar um pouquinho dessa raiz. E fazemos o máximo de dividir a raiz em 2 partes. Não é necessário lavar a raiz da planta. Como já disse em outro capítulo, isso prejudica a sobrevivência dos micro-organismos. Colocamos a pedra, 20% do vaso, para boa drenagem da água, uma vez que a orquídea não gosta de umidade. Colocamos casca de pinos com 20% de carvão comum, carvão de churrasco. Adicionamos pedra para fixar a planta e comprimimos um pouquinho para fixarmos essa planta. Então está plantado o primeiro vaso da divisão. Vamos plantar o segundo vaso, também colocando os 20% de pedra brita para sua drenagem e colocamos o seu substrato com pedra para firmar melhor essa planta. O vaso para esse tipo de orquídea sempre é melhor o menor possível, para sobrevivência, termos mais os micro-organismos ajudando na sua absorção dos microelementos. Por exemplo, o fósforo, que ajuda na floração da planta. Então nós temos aqui 2 plantas. Um detalhe importante também é sempre deixar esta parte da planta fora do substrato, que chama-se rizoma.
Então nós temos duas plantas já divididas. Numa outra situação é quando não temos a divisão da planta. Então, nessa situação, nós desfazemos da parte desnecessária, também fazer o possível de tirarmos a palha. A palha é bom ser retirado porque é nelas que vão localizar ou infestar os micro-organismos nocivos, fungos e às vezes até cochinilha. E retiramos a planta do vaso com uma outra tesoura esterilizada previamente e temos a planta fora do vaso. Retiramos as pedras e nesse caso da divisão da planta, nós sempre entramos pela parte traseira da planta, onde temos as plantas mais velhas. Então é o que estou fazendo, vocês estão vendo que estou retirando o substrato antigo e também no momento que tiramos as palhas, vocês podem ver aqui na ponta que temos a gema da planta. Por isso que eu sempre falo, a melhor época de dividir a planta é logo após a floração. Essa gema irá se transformar em novo bulbo e dará a nova flor. Para a divisão é necessário que tenha a divisão da planta principal de 4 bulbos, 1, 2, 3, 4, e fazemos o corte, certo? Feito o corte uma vez, aí dividimos a planta, separamos a planta mãe do restante, com uma certa dificuldade, sempre haverá isso, porque as raízes se emaranham, fazendo sempre o máximo de não quebrar a raiz. Temos duas plantas. Essa planta mãe plantamos em vaso maior, não muito grande, colocamos pedra brita, os seus 20%, pensando em sua boa drenagem. Não lavar a raiz, isso prejudica o desenvolvimento da planta, porque vamos interferir nos micro-organismos. Esses micro-organismos normalmente são os micélios, chamado de micélio, que vive em harmonia com a planta. Ajuda a planta a absorver mais microelementos, tipo fósforo, boro, zinco. E aqui está uma planta adulta, transplantada. A outra planta menor, vamos utilizar um vaso menor pelo seu tamanho reduzido. Colocamos 20% de pedra novamente. Se a raiz estiver muito comprida, nós reduzimos um pouco o seu volume para podermos plantar essa orquídea. Então, num outro vaso menor, como a planta que sobrou é menor, colocamos também a mesma situação, o mesmo substrato.
pedra, casca de árvore e carvão. E aí temos as duas plantas boas, pronta para serem curtidas. Bom, no terceiro caso, uma outra tesoura também previamente esterilizado, é o caso de vaso de muitas pessoas na sua casa, já está fora do vaso. Cortamos a parte que vai se tornar palha, damos uma limpada, aí nós já vemos a presença da gema. Nesse caso são duas gemas, uma aqui e outra do outro lado. E retiramos a planta do vaso. Uma certa dificuldade, planta grande, muitas raízes. E pode-se utilizar o mesmo vaso, as suas pedras, e vamos retirar o excesso do substrato antigo. Cortamos sempre a planta por trás, na parte posterior, mantendo sempre que possível as suas raízes sem quebrá-las. E quando há excesso de raiz, como nesse caso, cortamos para facilitar o seu plantio. Quando se corta a raiz em excesso, a planta logo produz novas raízes ou ramificação das que sobraram. Não se lava a raiz, novamente está sendo dito, porque estragamos com o micro-organismo que vive em volta da planta. Aqui está uma planta pronta para receber o seu substrato. Como eu já disse uma vez, é casca de pinos e pedra brita, uma porcentagem de 10, 15%, para manter essa planta firme no vaso, sem balançar com o vento. Porque quando balança com o vento, pode-se estragar a raiz e a planta ter seu problema de desenvolvimento. E aí está o plantio da orquídea com sucesso.